O conde Maurice aceitou com serenidade a proposta do rei. Após a morte da antiga rainha, ele havia adotado o filho dela, então com apenas 10 anos, e o criará como se fosse seu. No entanto, segundo a carta recém-chegada, a saúde do rei estava em franco declínio. Era chegada a hora de preparar, com seriedade, a sucessão. Sem hesitar, o conde atirou a carta vermelha diretamente nas chamas da lareira. As labaredas consumiram o papel sem deixar vestígios. O tempo era curto, e Philip Maurice estava decidido. Passou as horas seguintes redigindo cartas, resolvendo pendências e tomando decisões cruciais. Quando tudo estava pronto, julgou ser o momento de comunicar a verdade às crianças. Encontrou Marlborough e Leah à espera. O rapaz foi direto. "Pai, o senhor nos chamou?" Philip confirmou. Disse-lhes que o momento de iniciar os preparativos havia chegado. A notícia caiu como um raio sobre os jovens. Marlborough, que conhecia bem os bastidores do trono, não conseguiu disfarçar sua inquietação. A princesa Raya, do pequeno reino de Pérez, havia sido vítima de um casamento forçado por manobras políticas. Inicialmente retraída, ela se abrirá e acabará se apaixonando verdadeiramente por Marlborough. Agora, porém, teria de encarar mais um desafio, e Marlborough temia pelos riscos que Lila correria nesse novo cenário. No fundo, ele teria preferido herdar apenas o título de conde e viver tranquilamente ao lado de Lila, longe da corte. Mas já era tarde para escolhas pessoais. Restava apenas proteger a jovem o quanto fosse possível. O conde Maurice prometeu reforçar sua segurança. Curioso, perguntou como ele vinha tratando a nora. A resposta foi desconcertante, não havia tido notícias da condessa ultimamente. Isso surpreendeu Philip, pois não era do feitio de Ellen manter distância das crianças. Marlborough confirmou que, desde a volta da lua de mel, não a vira nenhuma vez. Ellen sempre fora presente, não importava o que acontecesse. O conde então se lembrou, com um sorriso amargo, das palavras dela no primeiro encontro: "Bem-vindos ao inferno." Leila, por sua vez, comentou baixinho que Ellen nunca se mostrará verdadeiramente presente. Aquelas palavras fizeram Philip reconsiderar tudo. Ellen realmente não mostrará agressividade com os jovens, o que era estranho. Talvez ela tivesse enviado algo por meio dos criados? Mas Lila garantiu que não. Ainda assim, disse que se sentia em paz desde o retorno da viagem. Acrescentou, animada, que talvez Ellen estivesse apenas tentando torná-la mais forte, já que antes do casamento ela era extremamente frágil. O conde ouviu tudo atônito. Sua nora elogiava Ellen por um método rigoroso de ensino? De toda forma, ela parecia genuinamente feliz com o resultado. Mas, e se Ellen estivesse apenas disfarçando seus sentimentos? E se estivesse infeliz com o divórcio e planejando algo em segredo? Marlborough, com cuidado, perguntou se o pai pretendia cancelar o divórcio durante o período de carência concedido pelo imperador. A pergunta pegou o conde desprevenido, ele quase pulou da cadeira. A dúvida instalava-se de vez. Se até os filhos cogitam essa hipótese, será que ela realmente mudou? Aquela cena na luta, aquele chute, aquilo não era encenação. E, se tivesse mesmo mudado, talvez valesse a pena reconsiderar. Mas uma parte dele resistia. Ele conhecia Ellen há 10 anos. Sabia como era. E agora, pela primeira vez, ela parecia ter um objetivo claro, e isso a tornava imprevisível. Enquanto isso, Ellen ainda se encontrava na boutique da senhorita HDS, surpresa ao ver que estavam oferecendo velas, um produto que, segundo ela lembrava, só se tornaria popular dali a 3 anos. Curiosa, perguntou à dona da loja por que lidava tanto com velas e de onde elas vinham. A mulher explicou que eram produzidas em diversos lugares, mas que as de Renoir vendiam especialmente bem. Ellen franziu a testa ao ouvir novamente um nome familiar. "Essas são mesmo as melhores velas de Renoir?" questionou. "Na verdade, todos compram porque são as mesmas fornecidas ao Palácio Real", explicou a anfitriã. Um pensamento sagaz surgiu na mente da condessa. E se ela trouxesse uma vela especial? Será que a senhora HDS aceitaria vendê-la? A dona da boutique, intrigada, quis saber que tipo de vela seria.
Helen sorriu maliciosamente e respondeu: é um segredo comercial. A senhorita EDS demonstrou interesse genuíno, dizendo que adoraria ver o produto antes de dar sua opinião final, mas que, se fosse mesmo uma vela especial, aceitaria vendê-la sem hesitar. Considerando a conversa encerrada, a Condessa Maurice pediu que todas as velas selecionadas fossem embaladas. Pensava que, por exigirem pouco investimento, poderiam representar uma excelente oportunidade de negócio, um jeito discreto e eficaz de melhorar sua situação financeira. Ao sair da boutique, Milda questionou, curioso: por que tantas velas? Helen respondeu apenas com um sorriso enigmático: logo você descobrirá. O cavaleiro, intrigado, imaginou mentalmente uma cena exagerada. Será que ela vai construir um templo? Pensou confuso. Cerca de 1 hora depois, todas as velas haviam sido entregues na propriedade do conde. Criados de vários setores participaram da entrega, ajudando a transportar os pacotes até os aposentos da condessa. Em pouco tempo, o quarto de Helen estava repleto de caixas organizadas. As criadas aguardavam em silêncio, humildes e atentas às novas instruções, enquanto ela observava tudo com satisfação, traçando mentalmente os próximos passos de seu plano. Mas sua concentração foi interrompida por um barulho súbito. A porta se abriu com força, e Philip entrou bruscamente no quarto, com uma expressão de puro horror. Que velas são essas? Perguntou, perplexo ao encarar a enorme quantidade de caixas. Helen respondeu com serenidade: decidi tentar um novo ramo de negócios. O marido reagiu com desgosto. Negócios com velas? Está brincando? A condessa, no entanto, não tinha a menor intenção de contar seus planos em detalhes. Eu tenho um plano, disse apenas, de forma enigmática. E você não deveria me julgar sem conhecer os fatos. Philip parecia genuinamente preocupado. Todo mundo diz que tem um plano, e no fim, quando falham, o prejuízo recai sobre a casa. Não se preocupe, posso me virar com meus próprios recursos. A resposta de Helen foi firme, mas ainda envolta em mistério. Afinal, o negócio com velas aromáticas era só o começo. Ela pediu que o conde cessasse os questionamentos e, em vez disso, aceitasse tomar um chá com ela. Ele observou: desde que os papéis do divórcio foram redigidos, você mudou muito, até sua relação com o dinheiro é outra. E, até onde me lembro, nunca me serviu chá antes. Helen hesitou. Talvez tivesse errado. Pensou que deveria ter mandado uma criada servir. Então, com simplicidade, perguntou: como costumávamos tomar chá? Philip ficou espantado com a pergunta. Afinal, antes, Helen sempre fazia isso de maneira muito específica. Surpreso, respondeu que não era difícil, mas ela insistiu. Por favor, mostre como eu costumava fazer. Constrangido, mas sem conseguir recusar, ele corou. Assumiu uma pose ligeiramente afetada, girando levemente a cintura e quase se recostando no sofá. Helen o observava com uma expressão de puro espanto. E depois de servir o chá, você tocava os lábios com a ponta dos dedos e me olhava assim, acrescentou o conde, corando ainda mais. Eu nunca me comportaria assim, nem mesmo na frente de outras pessoas. Exclamou Helen, indignada. Mas isso era sua alegria e felicidade, retrucou Philip, ainda ruborizado. Helen, porém, não cedeu. Pediu que ele esquecesse o passado, não queria que aquilo se repetisse. Naquele momento, o mordomo Domingos passava pelo corredor, e Helen o chamou pelo nome, interessando-se por sua saúde. Lágrimas brotaram nos olhos do homem. Estava visivelmente emocionado por ver sua senhora se preocupar com ele. Obrigado, madame. Graças à senhora, estou bem, respondeu, tocado. Helen acrescentou que, caso estivesse se sentindo doente, deveria descansar mais, mas Domingos assegurou que podia continuar seu trabalho sem problemas. A condessa então perguntou sobre a situação financeira da casa e solicitou que ele trouxesse os livros de contas. Queria ver tudo com detalhes. O mordomo estremeceu, assustado. Se estiver ocupado ou não se sentindo bem, pode deixar para depois, disse ela com gentileza. Mas ele respondeu, emocionado.
Não, madame. É só que, é a primeira vez que a senhora me pede algo assim. Helen sorriu. Exato. Antes eu era uma vilã, e vilãs não pedem. Ordenam. Vou buscar os livros agora mesmo, declarou Domingos, fazendo uma reverência respeitosa. Algum tempo depois, uma pilha de livros contábeis da família foi empilhada sobre a mesa. Helen estudou os registros com atenção e ficou chocada ao descobrir que a fortuna da casa era muito maior do que imaginava. O valor necessário para construir o prédio que desejava era insignificante diante dos fundos disponíveis. No entanto, algo a surpreendeu ainda mais. Os gastos pessoais da condessa eram absurdamente altos, muito além do razoável. Ela gastava tudo o que ganhava, e mais um pouco. Estava afundada em dívidas causadas por investimentos mal pensados e jogos de azar. Segundo os registros, seriam necessários mais 10 anos para quitar tudo, com um valor equivalente a cerca de 800 bilhões. Helen mal podia acreditar. Como pude gastar tanto? Mais espantoso ainda foi ver que até mesmo a casa que Philip havia comprado com seu último dinheiro constava na lista de bens dela. Ele é um santo, pensou, abalada. E só agora decidiu se divorciar de uma mulher como eu? Curiosa, perguntou ao mordomo onde estavam guardadas todas as suas compras, e Domingos respondeu que se encontravam no cofre, no quarto andar. Helen, então, pediu que ele a conduzisse até lá imediatamente. Ao chegarem, o criado inseriu a chave na fechadura e girou. As portas se abriram revelando um cenário digno de um conto de fadas. A condessa não conseguiu conter um suspiro. Uau! O cômodo era imenso, preenchido com os mais variados e luxuosos objetos. Em uma mesa separada, caixas repletas de joias brilhavam intensamente. Bastaria vender uma fração daquele conteúdo para se tornar bilionária. Helen olhou tudo em silêncio, avaliando os itens com outro olhar. Domingos, eu fico com tudo isso depois do divórcio? Sim, madame. Tudo isso está registrado em seu nome, respondeu o mordomo com naturalidade. Ela observou novamente o espaço e perguntou. O Philip nunca disse nada sobre todas essas compras? Como a senhora sabe, o conde sempre permitiu que gastasse à vontade. E, honestamente, acho que ele nem sabe o que exatamente foi comprado. Abalada, ele impediu que ele trancasse o cofre novamente. Precisava falar com Philip, com urgência. Com a pesada porta se fechando às suas costas, ela pensou com alívio, tudo isso é meu. Mas também sabia que ainda havia muito a ser feito. Se quisesse garantir um futuro sólido, teria de agir com cautela e inteligência. Guiada por esse pensamento, dirigiu-se ao escritório do marido. Encontrou-o sentado em uma cadeira, de costas para a porta, sem sequer se virar quando ela entrou. Helen o chamou pelo nome. Só então ele virou levemente a cabeça. Vim te fazer algumas perguntas, disse ela, ao se aproximar. Mesmo assim, ele permaneceu de costas. Irritada, Helen insistiu. Philip, olhe para mim. Ele respondeu com a voz baixa, sem se virar. Aconteceu alguma coisa? Interrompi seu descanso? Não. Pode perguntar o que quiser. Então, por que não me olha? Ela insistiu. É melhor conversar cara a cara. Ele hesitou um momento e respondeu. É que, estou usando roupas confortáveis. Naquele instante, ele entendeu, ele estava praticamente nu. Por que no escritório? Pensou, mas acabou concluindo que, se ele não se importava, ela também não se importaria. Avançou até a cadeira e, antes que ele pudesse impedir, segurou o encosto e girou-a bruscamente. Foi quando os olhos da condessa encontraram uma visão estonteante. Philip usava um robe azul escuro, aberto de maneira ousada, revelando o peito forte e o abdômen definido. Mas, estranhamente, o que mais prendeu sua atenção foram os olhos dele. Como pode virar a cadeira assim de repente? Protestou o conde, confuso e embaraçado. Helen, por sua vez, não conseguia tirar os olhos do peito dele. Agora ela entendia por que ansiava tanto pela atenção daquele homem. Esse hobby, eu só usei uma vez. Foi um presente, gaguejou Philip, visivelmente constrangido. Ela sorriu,
reparando quanto a peça lhe caía bem. As crianças sabem escolher presentes, comentou com suavidade, aproximando-se dele lentamente. Prometeu não contar a ninguém sobre o traje. Em troca, no entanto, pediu algo. Aproximou-se ainda mais, chegando bem perto do ouvido dele. Um beijo. Philip ficou ruborizado, sem saber o que dizer. Tentou manter a compostura. Como você quer que eu? Ainda somos casados, respondeu ele com lógica inabalável. Você só vive me provocando, murmurou o conde, a voz vacilante. Sempre que pode. Com um leve sorriso, Helen afastou-se da cadeira, dizendo que, se Philip não quisesse o beijo, ela não insistiria. No entanto, para sua surpresa, o conde concordou, mas apenas uma vez. Preparando-se para o beijo, ele fechou os olhos, cobriu o peito com as mãos e ficou esperando. Abra os lábios, sussurrou Helen, aproximando-se. Philip obedeceu, entreabrindo os lábios com expectativa. Ela então se inclinou e tocou suavemente a testa dele com os próprios lábios. O conde abriu os olhos em choque, e a condessa caiu na risada, achando encantadora a ingenuidade dele. Você estava brincando comigo? Perguntou Philip, surpreso. Helen confirmou que sim, que fora apenas uma brincadeira. Acrescentou, em tom gentil, que como o hobby era um presente, ele podia usá-lo sem vergonha. Lembrando-se do motivo inicial da conversa, Philip retomou o assunto. Qual era o motivo da sua visita? Estou conferindo nossas finanças, explicou ela. Philip baixou a cabeça, desconfiado. Só não me diga que o dinheiro acabou. Helen garantiu que não era o caso, mas comentou como era estranho ainda não estarem oficialmente divorciados. Aquela última frase o deixou em choque. Seus olhos se arregalaram. Agradecendo por ele sempre ter permitido que gastasse à vontade, Helen questionou por que ele nunca impôs limites. Era a única coisa que eu podia fazer por você, para ajudá-la a lidar com o estresse da adoção, respondeu ele, em tom contido. Um silêncio denso se instalou. Ambos se perderam em pensamentos. Helen, então, falou num tom inesperadamente sereno. Você fez o melhor que pôde. Deu um passo para trás e acrescentou que ele já havia sofrido demais por sua causa. Por isso, ela faria o possível para ao menos resolver parte dos problemas financeiros antes de partir. Com essas palavras, deixou a sala. Philip permaneceu ali, confuso. Por mais que ela sempre tivesse sido linda, também tinha um gosto quase insuportável por se exibir. Pensando nisso, fechou os olhos, mas logo um barulho o despertou. Helen havia retornado. Não é justo usar um hobby sozinho, disse ela, entrando casualmente, agora vestida com um modelo azul, de decote ousado no peito. Afinal, foram feitos para serem usados em conjunto. Ela se aproximou e tomou suas mãos. Venha. Philip gaguejou, surpreso, mas não resistiu. Helen o guiou até o sofá, sentou-se e o fez deitar sobre seu colo. Com um sorriso provocador, disse: Você quebrou as regras. Como punição, tem que me beijar. Ser sensual sem aviso também é uma infração, completou, enquanto seus gestos e o decote do hobby se moviam de forma provocante. O conde não resistiu. Aproximou-se lentamente e uniu seus lábios aos dela em um beijo intenso e demorado. Os dois foram sendo tomados por um desejo crescente. Philip segurou a cintura da condessa e a posicionou de maneira mais reveladora, observando sua reação. Com os lábios entreabertos, pronto para continuar, esperava uma resposta. Mas, ao invés de um novo beijo, recebeu um soco. Forte o bastante para derrubá-lo da cadeira. Helen! Exclamou, atônito. Ele olhou ao redor, desorientado. Estava sozinho na sala. Havia caído da cadeira enquanto dormia. Tudo não passará de um sonho. Um sonho do qual gostou mais do que gostaria de admitir. Enquanto isso, Helen já havia se trocado e se deitado em sua cama. Mas os pensamentos a atormentavam. Ela não entendia por que havia beijado o quase ex-marido na testa. Talvez ainda houvesse uma chance para nós? Pensou. Mas sabia que toda história precisava de um vilão. Sem isso,
faltaria tensão, e o protagonista não conquistaria sua vitória. O problema era que agora ela era Ellen. E não podia mais ser a vilã, não quando sabia que isso a levaria à morte. Determinada, decidiu vender todos os bens que estavam sob seu nome para conseguir fundos para o próprio negócio. Deixaria uma parte para Philip e sairia daquela casa. Cuidaria das crianças também. Sentando-se na cama, declarou para si mesma: certo. Começo amanhã. Estava decidida. Podia fazer qualquer coisa. E realizaria todos os seus grandes planos. Na manhã seguinte, bateram à porta do quarto de Ellen, e a voz de Philip a chamou. Curiosa com a visita inesperada, ela permitiu que ele entrasse. Ao abrir a porta, encontrou-o parado no limiar com uma caixa amarrada por uma fita amarela nas mãos. Ela o convidou a se sentar à mesa e perguntou o que havia acontecido. Sem dizer muito, Philip colocou a caixa sobre a mesa e empurrou-a em sua direção. Era um presente. Ellen quis saber o que era e por que ele estava lhe dando aquilo. Eu não vou mais usá-lo, respondeu ele, num tom contido. Na mesma hora, Ellen entendeu do que se tratava e o que havia dentro da caixa. Philip continuou, dizendo que o hobby ficava melhor nela, e que 3 conjuntos seriam suficientes para o dia a dia. 1000 pensamentos passaram pela cabeça da condessa. Será que ele estava mesmo tão envergonhado que não queria mais usar o hobby? Ou temia que, se o usassem juntos, ela pedisse o cancelamento do divórcio? Ela não conseguia entender por que ele precisava presenteá-la com aquilo. Obrigada pela consideração, mas eu já tenho hobbies demais, disse ela, sincera. Em seguida, pediu que ele não se preocupasse, não pediria a anulação do divórcio só por causa de trajes combinando. Se ele não queria usá-los com ela, então ela também não usaria os dela. No entanto, ao ver a reação de Philip, mudou o tom e perguntou-se, por acaso, ele tinha medo de que ela mudasse de ideia quanto à separação. Para sua grande surpresa, Ellen afirmou que começaria uma nova vida. Disse que já havia tomado sua decisão final e enviado os papéis ao tribunal. Havia um brilho angelical em seus olhos quando declarou que ele não precisava mais se preocupar, não voltaria atrás. O conde, no entanto, a olhou de maneira estranha. Ellen não soube dizer o que aquele olhar significava. Philip cobriu os olhos com as mãos e suspirou, murmurando que tudo não passava de um mal-entendido. Corando, acrescentou que não era por isso que tinha ido até ali. Disse que o presente combinava com ela, que queria vê-la usando. Ellen não entendeu ao certo o que ele queria dizer. E, embora visse o quanto ele estava constrangido, Philip se levantou de repente e despediu-se apressadamente. Incapaz de continuar ali, deixou os aposentos da condessa. Achei que ele estava sendo gentil. Será que me enganei? Pensou Ellen, confusa. Afinal, segundo o enredo original, Philip não deveria agir daquele jeito. Mais tarde, Ellen, ainda em seus aposentos, chamou seu cavaleiro de confiança, mas para sua surpresa, quem apareceu foi o mordomo Domingos. Eu chamei Mild. Por que você veio? Perguntou, com certa severidade. Desagradavelmente surpresa, ouviu Domingos responder que Mild estava com o conde Maurice. Philip o havia chamado. Mas aquilo não explicava nada. Ellen estranhou. Raramente o conde convocava Mild para sua casa. Que assuntos teriam eles juntos? Domingos, pensativo, disse que Philip o chamara logo após entrar no escritório naquela manhã. Aquilo aumentou a desconfiança da condessa. Um mordomo se ofereceu para ajudar no lugar do cavaleiro, mas Ellen recusou, pedindo apenas que chamasse um comerciante com muito dinheiro. Domingos arregalou os olhos quando ouviu o que ela planejava. Ellen anunciou que venderia todas as suas obras de arte. O mordomo comentou que o comprador mais ativo no momento era um comerciante que se encontrava nas terras deles, mas era conhecido por pagar menos do que as peças realmente valiam. Sugeriu, então, trazer também um avaliador profissional, mesmo que isso levasse algum tempo. Tudo bem, chame os dois, decidiu a condessa Maurice. Com entusiasmo crescente, declarou que também era necessário organizar uma festa em homenagem a Leila, um grande banquete com todos os aristocratas livres convidados. Pediu que tudo fosse preparado nos mínimos detalhes.
Naquele mesmo dia, o comerciante chegou. Prometeu oferecer o melhor preço e não esqueceu de agradecer pelo convite. Ele notou os dedos do homem, grossos e cobertos por anéis exagerados, e teve uma péssima primeira impressão. Ele parecia ganancioso. Seguiram juntos até o quarto andar. Lá, no centro do salão, o comerciante começou a avaliar a coleção da condessa. Pegou uma estatueta de cristal e, após examiná-la por um instante, declarou: "É um pouco antiga. Ofereço 2 moedas de ouro." Mild sussurrou que, 5 anos antes, aquela peça valia 10 moedas. O comerciante passou para a próxima, chamando-a de excelente, e ofereceu 5 moedas, o que surpreendeu ele, pois Mild disse que aquela mesma estatueta havia sido vendida por 4 moedas, pelo próprio comerciante. Ellen percebeu a jogada. Ele estava tentando ganhar sua confiança para depois desvalorizar o resto da coleção e enganá-la. Discretamente, pediu a Mild que verificasse se havia outros itens já vendidos por ele. "A propósito, Philip o chamou esta manhã?" perguntou Ellen, curiosa. Tentando não encarar a senhora nos olhos, Mild respondeu que sim. O conde queria saber se os papéis do divórcio haviam sido realmente enviados. "Eu disse a verdade", completou o cavaleiro. "Os documentos foram enviados com o selo." Aquela resposta fez ele entender, Philip não confiava nela. Nem mesmo em suas palavras.